Muito bem, então vamos dar continuidade agora com a Epístola aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e lhe deu boas notícias sobre os colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim, Paulo escreveu essa carta para encorajar os colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como o Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. E então ele aborda as pressões que tentam os colossenses a se afastarem de Jesus. Depois disso, ele explora um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para eles. Então, a carta começa com duas orações. Paulo primeiro agradece a Deus por ter ouvido de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. E então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e em compreensão sobre Jesus. E aqui Paulo coloca um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem duas estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nele, o caráter pleno e o propósito de Deus são demonstrados em um ser humano. Ele é o primogênito, uma frase do Antigo Testamento sobre o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele compartilha a identidade do único verdadeiro Deus Criador. E através dele, toda a realidade, todos os poderes e autoridades espirituais e humanos foram criados. É em Jesus que descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E assim, na segunda estrofe, também descobrimos que ele é o único que pode trazer uma nova criação. Ele é a cabeça de um novo corpo, referindo-se ao povo de Jesus, que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição. Nele habita a gloriosa presença do templo de Deus. E assim, é através da morte e da ressurreição de Jesus que Deus se reconciliou com toda a humanidade, com todos os poderes espirituais, com toda a criação. É um poema notável e Paulo continuará se referindo a ele ao longo da carta. Então, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua própria experiência de sofrimento na prisão. Ele está sendo punido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus ressuscitado é Senhor e Rei de tudo e de todos. E assim, o seu sofrimento, pensa ele, não é um sinal de derrota, mas sim a maneira dele participar do sofrimento de Jesus como um ato de amor. E desse modo, as suas dificuldades são, na verdade, motivo de alegria. Ele está preso pela notícia surpreendente que o Messias ressuscitado de Israel está criando uma nova família multiétnica e muito mais. Assim como a glória divina habitava em Jesus, Jesus também habita no meio de sua família internacional. Ou, como Paulo diz, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Paulo então aborda as pressões culturais que estão tentando os colossenses a se afastarem de Jesus. Eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico junto com uma pressão para obedecerem às leis da Torá. Então, todos esses novos cristãos cresceram adorando os vários deuses gregos e romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos simplesmente adicionaram Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que esses não-judeus demonstrassem o seu compromisso com o Messias, adicionando a observância às leis encontradas na Torá. Especificamente, ele menciona a adoção de uma dieta kosher, a observação dos dias sagrados e a circuncisão. É muito parecido com o problema que ele abordou na carta aos Gálatas. Para Paulo, ceder a qualquer uma dessas tentações é se comprometer. Demonstra uma falha no entendimento sobre quem Jesus realmente é e o que ele fez por você. Os colossenses viviam com medo de poderes espirituais e espíritos elementais, como Paulo os chamava. Mas Jesus triunfou sobre estes, através da sua morte e ressurreição, e libertou os colossenses de qualquer obrigação. Da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso nome todas as leis da Torá que, de qualquer maneira, nunca tiveram o poder de transformar o coração humano egoísta. E assim, o que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição, não carece de nada. Não precisa ser complementado com o seguimento das leis. E de qualquer maneira, ele é a realidade para a qual todas as leis da Torá estavam apontando. Em vez das leis, os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los, que é o que ele vai explorar.
Seguir a Jesus significa unir-se à sua nova humanidade, porque as suas vidas agora se uniram à vida de Jesus ressuscitado. E é por isso que Paulo desafia os colossenses a colocarem suas mentes nas coisas acima, onde o Messias está sentado ou governa à direita de Deus. Paulo não está querendo dizer, pense como você um dia deixará a terra e irá para o céu. Pelo contrário, os céus são o lugar transcendente do qual Jesus governa sobre toda a criação. E, a partir daí, um dia ele voltará aqui para transformar todas as coisas. Ou como Paulo diz, quando o Messias é revelado, você também será revelado com ele na glória. Então, Paulo os desafia a viver no presente como os novos seres humanos que eles um dia serão. Ele usa a imagem de sua antiga humanidade, caracterizada por uma sexualidade distorcida e um discurso destrutivo. Para os cristãos, essa humanidade morreu com Jesus e foi substituída por uma nova humanidade que é caracterizada pela misericórdia e generosidade, pelo perdão e pelo amor. E essa humanidade transcende as fronteiras étnicas e sociais do nosso mundo, para criar, nas palavras de Paulo, um povo onde não há gregos ou judeus, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre. O Messias é tudo e está em todas as pessoas. Paulo então se torna realmente prático e mostra aos colossenses como essa nova humanidade pode existir em uma casa romana do primeiro século, que era uma instituição altamente autoritária, onde o patriarca masculino tinha o poder da vida e da morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Não é bem assim em uma família cristã. Aqui, o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor. E assim, no Senhor, a esposa permite que o seu marido seja responsável por ela. E o marido está sujeito a Jesus, amando a sua esposa e colocando o bem-estar dela acima do seu. Em um lar onde Jesus é o Senhor, os filhos não são objetos. São chamados à maturidade e ao respeito. E os pais devem criar seus filhos com paciência e compreensão. Cristãos que são escravos devem honrar os seus mestres humanos precisamente porque eles não são o verdadeiro mestre. Jesus é. E os cristãos que têm escravos devem entender que esse escravo não é sua propriedade, mas sim um membro do corpo de Jesus a ser honrado e incluído em amor. Aqui Paulo está indo por um caminho muito difícil. Ele está reformulando a instituição romana mais básica em torno de Jesus, que a governa através do amor ao próximo. E assim, embora ele não tenha abolido a estrutura do agregado familiar, o Messias exaltado exige que seja transformado, quase além do ponto de compreensão para qualquer romano que vive em Colossos. Você pode ver isso mais claramente na conclusão da carta. Após um pedido de oração, Paulo aplica essas instruções sobre escravos e mestres cristãos. E descobrimos que Tíquico é quem leva e lê a carta aos Colossenses. Ele é acompanhado por um certo Onésimo, que foi um ex-escravo de um cristão colossense chamado Filemão. E descobrimos, por outra carta endereçada a Filemão, que Onésimo havia escapado de seu mestre. Era um crime digno de prisão. Mas Paulo pede a toda a igreja para saudar Onésimo como um irmão fiel e amado no Senhor. E então, na carta a Filemão, Paulo diz que ele deveria receber Onésimo, não mais como escravo, senão como irmão. Ele termina a carta em grande estilo. Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a ver que nenhuma parte da existência humana permanece intocada pelo domínio amoroso e libertador de Jesus ressuscitado. O nosso sofrimento, a nossa tentação de abdicar os nossos valores, do nosso caráter moral, a dinâmica em poder em nossos lares, tudo isso deve ser reexaminado e transformado. Somos convidados a viver no presente, como se a nova criação tivesse realmente chegado quando Jesus ressuscitou dos mortos. E é disso que se trata a carta aos Colossenses. Alguma observação, algum comentário, algo que chamou a atenção em comparação com as outras cartas? O que vocês diriam? Algo aqui que eu destaco é essa ideia que já apareceu nas outras, mas aqui aparece de uma maneira mais clara, que é a morte e ressurreição de Cristo. Então, nós podemos olhar a morte e a ressurreição de Cristo desse ponto de vista, de que Cristo, ele morreu na cruz, em sacrifício, para pagar os nossos pecados. E depois ele mostra que é Deus ressuscitando, não é? Então, nós comentamos isso já em outra ocasião. Mas também nós podemos olhar a morte e a ressurreição como a morte do homem velho e a ressurreição da nova vida. Então, é isso que ele vai explorar em parte dessa carta aos Colossenses. Então, primeiro ele vai dizer que, diferente das outras cartas,
aqui há uma outra situação lá de Colossos, que são os deuses pagãos, tá? Os deuses pagãos. Então, havia essa mistura entre aqueles que se tornaram cristãos, que antes adoravam deuses pagãos, e cristãos que eram judeus. Então, diante dessa realidade toda, ele vai falar da excelência de Cristo, né? E que Cristo, ele realizou essa justificação, que no fundo é a redenção, né? A palavra justificação, ele perdoou, ele nos tornou justos, né? Nos tornou livres do pecado. E Cristo, ele vai fazer isso de modo iminente, e então ele é o Senhor, né? Ele é enfim, é a cabeça dessa igreja, desse corpo místico de Cristo, e Cristo morrendo, ressuscitando, ele fazendo alusão lá ao Torá, né, e todas aquelas leis. Cristo, ele morreu, morrendo, ele faz com que todas aquelas leis também morram e já não sejam mais necessárias, né? Falando isso, já não são mais necessárias aquelas leis da Torá, não são mais necessárias que ele fala toda hora de kosher, né? Que é tudo relacionado à alimentação, né? Os animais puros. Depois também não é mais necessário a circuncisão, também não é mais necessário os dias sagrados que eles comemoravam, as festas, a festa dos tabernáculos, a festa, enfim, as Pentecostes, de acordo com a ideia do Antigo Testamento, e assim por diante. A Páscoa, de acordo com o Antigo Testamento. Não, já não é mais necessário, porque Cristo, ele já morrendo na cruz, ele enterra tudo isso, e então agora nós temos uma nova vida. E essa nova vida é viver como Cristo, e a vida já sem o pecado original. Então agora nós temos que viver como já tivéssemos essa nova vida. Então agora vamos tentar ter essa nova vida. Vamos tentar viver como Cristo, né, seguindo os seus passos. Então, é isso que eu destacaria dessa carta aos Colossenses. Então, vamos agora para a seguinte. Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é, provavelmente, a carta mais antiga que temos de Paulo, e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho, Silas, partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo. Isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas.
Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Então Paulo conclui com uma oração por perseverança. O que é legal é que ele apresenta aqui os tópicos que abordará na segunda metade da carta. Ele ora para que Deus aumente a sua capacidade de amar, que fortaleça o seu compromisso com a santidade, enquanto eles focam a sua esperança no retorno do Rei Jesus. Então ele abre o segundo movimento da carta, desafiando-os a uma vida que seja consistente com os ensinamentos de Jesus. Isso significa, antes de tudo, um compromisso sério com a santidade e a pureza sexual. Em contraste com uma cultura promíscua e sexualmente destrutiva ao seu redor, eles devem seguir o ensinamento de Jesus sobre experimentar a beleza e o poder do sexo dentro do refúgio de um relacionamento comprometido com a aliança do casamento. Deus leva a sério a promiscuidade sexual, diz Paulo, porque isso desonra e destrói as pessoas e a sua dignidade. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros. Paulo instrui que os cristãos devem ser conhecidos na cidade como pessoas confiáveis e trabalhadoras, não apenas para ganhar dinheiro, mas para que possam ter recursos para se sustentar e compartilhar generosamente com as pessoas necessitadas. Depois disso, Paulo aborda várias questões que os tessalonicenses levantaram sobre a esperança futura do retorno de Jesus. E alguns cristãos na igreja tinham morrido recentemente, provavelmente como mártires, e os seus amigos e familiares se perguntavam sobre o destino deles quando Jesus voltar. Assim, Paulo deixa claro que, apesar da sua dor e perda, nem mesmo a morte pode separar os cristãos do amor de Jesus. Quando ele retornar como rei, chamará os vivos e os mortos para si mesmo. E Paulo usa uma imagem muito legal aqui. Ele usa uma linguagem que normalmente descreveria como uma cidade sujeita a César enviaria uma delegação para receber ou acolher sua chegada. Paulo então aplica essa imagem à chegada do Rei Jesus. Ele também será saudado por uma delegação do seu povo que irá ao encontro do Senhor no ar, quando o receberem e o escoltarem de volta a este mundo, onde estabelecerá o seu reino de justiça e paz. Paulo então quer que os tessalonicenses vejam como essa esperança deve motivar a fidelidade de Jesus. E ele zomba da propaganda romana de que é César quem traz paz e segurança. Naturalmente, a paz de Roma veio através da violência, escravizando seus inimigos e por meio de ocupação militar. Paulo adverte que Jesus retornará como um rei um dia e enfrentará esse tipo de injustiça. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como se esse dia futuro já estivesse aqui. Apesar da opressão que o mal humano traz, eles devem permanecer sóbrios e despertos naquilo que a luz do reino de Deus eleva tanto aqui na terra como no céu. Paulo encerra todas essas exortações como começou, com uma oração esperançosa de que Deus permearia as suas vidas com sua santidade, que ele os separaria para serem completamente devotados e inocentados até o retorno do Rei Jesus. 1 Tessalonicenses nos lembra que, desde o início, seguir a Jesus como rei produz um modo de vida verdadeiramente contracultural ou sagrado. E isso, às vezes, gera suspeitas e conflitos entre nossos vizinhos. Mas a resposta dos seguidores de Jesus a tal hostilidade deve ser sempre o amor encontrando oposição com a graça e generosidade. E esse modo de vida é motivado pela esperança do reino de Jesus vindouro, que já começou através da sua ressurreição dentre os mortos. Santidade, amor e esperança futura. É disso que se trata 1 aos Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram como tinham piorado.
As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles. E que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação. Contudo, o que está claro é que ele cita o famoso tema dos profetas Isaías e Daniel, de que os reinos deste mundo continuarão produzindo governantes que se rebelarão contra Deus, como Nabucodonosor e o rei do norte fez no passado. Esses líderes exultavam-se a autoridade divina e, para Paulo, esses antigos reis e profecias nos davam imagens. Eles estabeleceram um padrão que ele viu se concretizar nos impérios romanos durante a sua própria vida, com Calígula e Nero, e ele previa que isso fosse se repetir. Essa história culminaria com um governante rebelde fortalecido pelo próprio mal. Alguém que causará o caos e a violência no mundo de Deus, mas não para sempre. Ao retornar, Jesus enfrentará o rebelde e todos os que praticam o mal e libertará o seu povo. Portanto, o argumento de Paulo aqui foca em não alimentar a especulação apocalíptica de futuros leitores, mas sim consolar os tessalonicenses. Ele recorda os ensinos de Jesus em Marcos capítulo 13, que dizem que os eventos antecedentes ao retorno de Jesus serão muito públicos e óbvios. Sendo assim, eles não precisam temer ou se preocupar em serem deixados para trás, mas precisam permanecer fiéis até que Jesus venha salvá-los. Então, na sua oração final, ele pede a Jesus e ao Pai que confortem e fortaleçam os tessalonicenses para que permaneçam fiéis ao caminho de Jesus, o que leva Paulo ao último tópico. É um desafio para os ociosos, o que não significa somente preguiçoso. Isso se refere às pessoas irresponsáveis e que se recusavam a trabalhar e ganhar seu sustento, resultando em vidas pessoais caóticas. Realmente, Paulo já havia abordado esse problema em sua primeira carta e parece que tinha piorado. Agora, nós não sabemos com certeza o motivo por que algumas dessas pessoas dessa igreja se recusavam a trabalhar. É possível que esse problema esteja ligado ao anterior. Talvez algumas pessoas tenham pensado que se Jesus iria voltar em breve, eles poderiam abandonar os seus empregos e voltar à vida normal. Entretanto, é mais provável que Paulo estivesse abordando um problema relacionado a uma prática da cultura romana denominada patronagem.
Havia pessoas pobres vivendo nas cidades e elas se tornavam clientes como se fossem assistentes pessoais de pessoas ricas. E eles viviam da generosidade ocasional, mas havia muitos interesses envolvidos. Às vezes isso envolvia os clientes no modo de vida moralmente corrupto do seu patrono, para não mencionar que isso gerava uma renda imprevisível. É a isso que Paulo parece se referir quando diz que essas pessoas levam uma vida desordenada. Elas não estão trabalhando, estão se metendo na vida dos outros. Paulo relembra-os de um exemplo que ele deu quando estava com eles. Ele não pediu pelo seu dinheiro. Ele tinha um trabalho manual e pôde ganhar seu próprio sustento, para que pudesse servir aos Tessalonicenses de graça. Ele diz que isso é o ideal. Um seguidor de Jesus deve seguir o exemplo do amor de entrega de Jesus através do trabalho duro. Dessa maneira, eles podem se sustentar e as suas vidas podem ser um benefício para as outras. E ele conclui com uma oração final: que no meio de toda a confusão e sofrimento deles, Deus lhes conceda paz, através do Senhor Jesus, o Messias. Esta breve carta aos Tessalonicenses nos ajuda a perceber a antiga crença cristã no retorno de Jesus e a esperança na chegada do juízo final. Essas ideias não foram concebidas para criar especulações sobre cronogramas apocalípticos, senão para trazerem esperança. Elas inspiram a fé e a devoção a Jesus, especialmente para os cristãos perseguidos que enfrentavam oposição violenta. E assim, para as próximas gerações de cristãos, estando eles sob perseguição ou não, essa carta nos lembra de que aquilo em que você coloca a sua esperança molda a vida que você vive. E é disso que se trata a segunda carta aos Tessalonicenses. Muito bem, então aqui o que poderia dizer com relação a uma coisa que chama a atenção aí, coragem de São Paulo, né? Diante da perseguição desses cristãos, ele não fala para fugirem da cidade, não fala para, enfim, né, arrefecer, enfim, se amoldarem enfim, aos governantes, à cultura, nada. Eles falam para permanecer fiéis e que serão recompensados, né, com Cristo, e a grande esperança é isso, a vinda de Cristo, né? A vinda de Cristo. Por isso, então, que eles esperavam que essa vinda fosse iminente, né, para os reconfortar diante daqueles sofrimentos todos que eles estavam passando, né? E também uma alegria que era, vamos dizer assim, a alegria de estar percorrendo os mesmos passos de Cristo, os mesmos passos de Cristo. Então você vê como São Paulo realmente era não tinha medo à cruz, né? São Paulo não tinha medo à cruz, não tinha medo ao sofrimento. Você não vê em nenhum momento São Paulo retrocedendo diante de uma perseguição, diante de uma dificuldade, é impressionante. Primeira carta de Paulo para Timóteo. Paulo passou muitos anos viajando e agregando novas igrejas e desenvolveu uma grande equipe de colaboradores nessa missão. Timóteo foi um desses. Paulo foi até a cidade de Listra uma vez e conheceu as fiéis mãe e avó de Timóteo. Ele ficou impressionado com a paixão e devoção de Timóteo a Jesus. Assim, Paulo o orientou por muitos anos e, em dado momento, começou a enviá-lo em missões para diferentes igrejas. E Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja influente em Éfeso. Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. Ele enviou Timóteo para confrontar esses líderes e restaurar a ordem nessa igreja. Depois que Timóteo chegou lá, Paulo enviou essa carta para acompanhar e instruí-lo no cumprimento dessa missão. A carta tem um conceito muito legal. Há uma comissão de abertura e encerramento da carta dada a Timóteo para ele enfrentar esses líderes e sua má teologia. E essas comissões cercam duas grandes seções centrais que estão cheias de instruções extremamente práticas sobre os problemas que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. E, finalmente, todas essas seções são interligadas ou finalizadas por uma série de 3 poemas, onde cada um exalta Jesus ressuscitado como o Rei do mundo. Vamos nos aprofundar para ver como funciona. Paulo começa lembrando como ele enviou Timóteo a Éfeso para confrontar esses líderes que estavam espalhando seus ensinos estranhos. E ele descreve como esses caras são obcecados com a especulação da Torá, especificamente das primeiras histórias e genealogias do livro de Gênesis. E como veremos, eles desenvolveram todo tipo de ensinos estranhos sobre comida, casamento e sexo que não eram consistentes com os ensinamentos de Jesus ou dos apóstolos. Ele até nomeia alguma dessas pessoas, como Alexandre e Himeneu, e descreve como o ensino deles dividiu a igreja e gerou controvérsia. E Paulo diz que esse é realmente o primeiro sinal claro de que o seu ensino é distorcido. Quando o ensino cristão genuíno é seguido, é fiel ao caminho de Jesus e resulta em amor e fé genuína.
Ele diz que, de qualquer maneira, o propósito da Torá não é alimentar a especulação. Pelo contrário, o seu propósito é expor a verdade sobre a condição humana, como aconteceu com Paulo. O ensino correto da Torá levará as pessoas a ver a graça de Deus revelada no Messias, que veio para salvar pessoas pecadoras e imperfeitas. Assim, Paulo termina com um poema que honra o Rei Jesus acima de tudo e instrui Timóteo a calar esses homens dos seus falsos ensinos. Então, ele aborda problemas muito específicos nessa igreja que foram causados pelos falsos mestres. Primeiro de tudo, ele instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelos líderes governantes de Roma e pela paz, porque a paz na terra cria um cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem sobre o Deus da paz, que quer que todas as pessoas sejam salvas. O Deus que enviou Jesus como o único mediador para dar a sua vida pelo resgate de todas as pessoas. Em comparação com os falsos mestres, Paulo lembra a Timóteo que Deus quer salvar o mundo inteiro. E a oração vai manter isso na frente das suas mentes. Paulo também aborda problemas relacionados com homens e mulheres que estão sendo influenciados por esses líderes corruptos de Éfeso. Ele primeiro cala um grupo de homens que está sendo arrastado para as disputas teológicas raivosas iniciadas pelos professores. Ele diz que esses caras devem aprender a orar. Então ele confronta um grupo de mulheres ricas na igreja que estavam tratando as reuniões de domingo como um desfile de moda. Elas se vestiam de maneira tão sofisticada que envergonhavam a maioria das pessoas que não podiam pagar por um guarda-roupa daquele. E não apenas isso, mas algumas dessas mulheres também estavam usurpando posições de liderança na igreja. E estavam ensinando aos outros a má teologia dos professores corruptos. Então Paulo cala essas mulheres. Ele diz que elas não devem ensinar ou liderar na igreja. Então ele prossegue para explorar a história de Adão e Eva e a serpente de Gênesis capítulo 3. Agora, essa é uma daquelas partes da carta de Paulo onde, como Pedro disse, é meio difícil de entender o que ele quer dizer. Existem muitas opiniões diferentes sobre o que Paulo quis dizer aqui. Alguns acham que Paulo está proibindo as mulheres de ensinar ou liderar homens em qualquer igreja, e que seus comentários sobre Adão e Eva se referem a como Deus ordenou que somente os homens sejam líderes na igreja. Há outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres de terem autoridade de liderança sobre os homens de uma igreja. Mas que, uma vez educadas, as mulheres devem e podem ensinar como líderes em uma igreja sob a liderança masculina. E há ainda outros que pensam que Paulo está proibindo as mulheres somente em Éfeso, e que os seus comentários sobre Adão e Eva são uma comparação de como essas mulheres foram enganadas pelos falsos professores. Qualquer que seja a sua opinião, para Paulo, está claro que essas mulheres efésias precisam estar sob a liderança de Timóteo e obter uma educação teológica adequada. E o objetivo é ajudá-las a crescer para que um dia possam se tornar as ministras de destaque que Paulo menciona em outras cartas, como Febe, Júnias ou Priscila. Paulo continua abordando essa crise na liderança. E ele chama Timóteo para nomear uma equipe pequena e saudável de maridos e pais que irão agir como anciãos ou administradores para a igreja. Esses devem ser homens de caráter e integridade excepcionais e trabalharão ao lado de uma equipe de diáconos. É uma palavra grega que significa servo. Esses são homens e mulheres que realmente lideram os ministérios da igreja e devem ter o mesmo tipo de caráter que os anciãos. Juntos, essas pessoas devem ser conhecidas pelos relacionamentos saudáveis que têm com suas famílias, porque isso demonstrará a sua capacidade de liderar na igreja, que é a família de Deus. E a maneira que eles vivem em comunidade deve ser consistente com a história de Jesus. O que é explorado no poema de encerramento sobre a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação como rei e, em seguida, a propagação de sua nova família em todo o mundo. O segundo grupo de instruções de Paulo para Timóteo é novamente muito específico para os problemas causados por esses maus líderes. Primeiro, ele corrige a sua teologia ruim. Eles têm dito às pessoas para pararem de comer certos tipos de alimento, muito provavelmente carne, e pararem de se casar, o que Paulo acha ridículo. Então ele vai a Gênesis 1 e lembra a Timóteo que toda a criação de Deus é muito boa, incluindo a comida e o casamento. Tudo deve ser recebido com gratidão por aqueles que conhecem e agradecem ao Criador. Paulo então passa a abordar problemas sobre o cuidado da igreja com as viúvas. O que estava acontecendo é que esse ministério muito importante estava sendo usurpado pelas viúvas mais jovens e ricas, provavelmente as mesmas mulheres problemáticas do capítulo 2. Elas se inscreveram para o apoio da igreja, mas depois passavam seus dias dormindo com outros homens, espalhando fofocas e prejudicando a reputação da igreja na cidade. Paulo não tolera isso. Ele diz que somente as viúvas mais velhas, que não têm qualquer outro suporte familiar, qualificam. Essas a igreja deve mostrar o amor e a generosidade de Jesus. Paulo então aborda problemas que existem entre alguns homens mais velhos na igreja, e Timóteo deve respeitar a idade deles, mas não o seu mau comportamento, que parece estar relacionado com o álcool.
Eles estão prejudicando a reputação da igreja em Éfeso e por isso Timóteo deve, em amor, confrontá-los a fazer com que renunciem à sua função, se estiverem em posição de liderança. Paulo acrescenta essa nota interessante, dizendo que isso não significa que o próprio Timóteo nunca deva beber. Considerando seus problemas de estômago, ele provavelmente deveria tomar um copo de vinho todas as noites com o jantar. Paulo então aborda um problema entre os escravos cristãos. Alguns deles estavam desrespeitando seus mestres cristãos. O evangelho cria igualdade entre os seguidores de Jesus. No entanto, Paulo acha que a igualdade precisa ser implementada de maneira estratégica, sem comprometer a missão e o testemunho da igreja. Se os cristãos se associarem às rebeliões de escravos, eles estão comprometidos. A transformação cristã da família romana teve que ser implementada estrategicamente para que os vizinhos pudessem ser persuadidos e não repelidos por essa nova visão de família de Deus. Finalmente, Paulo encerra a carta exortando Timóteo mais uma vez a confrontar os líderes corruptos. Paulo expõe aqui os seus objetivos de ganharem muito dinheiro acumulando seguidores e cobrando-lhes taxas altas pelo seu ensino. Esses professores estão traindo Jesus e a sua mensagem de contentamento e uma vida simples. Assim, Paulo instrui os ricos cristãos de Éfeso a se tornarem ricos em boas obras e generosidade, para serem pessoas que submetem todos os seus recursos ao Rei Jesus. E é ele quem inspira o poema final sobre como ele é verdadeiro rei acima de todos os outros reis. 1 Timóteo é uma carta muito importante. Ela nos ajuda a ter uma visão holística da natureza e missão da igreja. Então, aquilo em que uma comunidade de Jesus acredita irá influenciar diretamente como essa comunidade vive e se comporta em sua cidade. Assim, a sua teologia, as crenças, devem ser constantemente criticadas e formadas pela Escritura e pelas boas novas de Jesus. E a maneira como a igreja é vista pelo público é algo também muito importante para Paulo. Todos os cristãos devem ser conhecidos como pessoas cheias de integridade, conhecidas por boas obras, conhecidas por servir os pobres e os mais vulneráveis, e tudo isso por devoção ao Rei Jesus que foi ressuscitado. É disso que se trata 1 Timóteo. Muito bem, vamos ficar por aqui. Alguma dúvida? Padre, oi. Pode falar, Ivani. De certa forma, o Paulo, esses pregadores, eles substituíram a igreja, não é? A igreja, não é isso? A igreja veio depois para pregar isso tudo, não é? Na verdade, a igreja já é constituída com Simão Pedro, quando nosso Senhor fala, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, né? Mas ainda não existia a igreja nessa época de Paulo. Igreja fisicamente falando, não, né? Não. Não, mas em termos de realidade, né? Realidade humana e espiritual, sim. Já havia o Papa, que era Simão Pedro, né? E os apóstolos, que eram os bispos, né? Uhum. E aí eles vão se servir de colaboradores. Formando as comunidades, né? Isso. E hoje em dia a igreja tem essa função, né? Isso, exatamente. Para Então, aí vai surgir a figura do sacerdote, né, de uma maneira mais clara, né, que os bispos eles precisavam de colaboradores, né, para, enfim, né, conseguir, né, atender a todas as pessoas, depois os diáconos. Então, vai se formando toda essa realidade que nós conhecemos. Uhum. Muito bom. O que você ia falar, Samanta? Não, eu ia perguntar sobre a igreja, porque ele começa a falar da igreja, queria saber em que momento que foi, que se criou aí o templo mesmo, a igreja, né, para, de fato, aí isso é uma igreja e a partir dali eles pregavam na igreja. Sim, a igreja não existia, a ideia era, Nosso Senhor, quando antes de subir aos céus, ele falou, ide e pregai tudo que eu vos ensinei. Então, a igreja, a missão dela é isso. A evangelização e, ao mesmo tempo, a gente fala também que é guardar a fonte da revelação, né? Então, ela é depositária, que guarda toda a revelação e a fiel intérprete da revelação, como São Paulo está fazendo aí, né? Ele está sendo o fiel intérprete da revelação, né? Inspirada por Deus.
assumido por Deus. Então, no fundo, a igreja depois ela vai surgir enquanto realidade física para ministrar os sacramentos, para celebrar a missa, né? Porque a missa era celebrada nas casas, a missa era celebrada enfim, em lugares e tal. E se vê a necessidade de ter um lugar específico, consagrar o altar, que aquele altar seja algo, né, consagrado a Deus, Sagrado. então, faça isso, né, nesse altar e tal, né, a celebração da missa, né, o lugar para realizar o batismo, enfim, para os outros sacramentos, para a confissão, né? Nunca, com essa história da pandemia, as pessoas estão só assistindo missa pela televisão. Eu acho que nunca, porque o importante é a comunhão, né? É a comunhão, a missa presencial, né? Senão, uma hora a missa vai acabar. Então, ainda é muito importante, né? Com certeza, né? A comunhão São Paulo, ele também vai falar da Eucaristia como o centro, né? O centro que forma a igreja, né? Todos nós nos unimos, formamos um só corpo na Eucaristia, porque todos nós somos um só corpo porque nos alimentamos de uma só carne, que é a carne de Cristo, né? E ao mesmo tempo que a gente se alimenta dessa carne, ela que vai mandar toda a graça, né? Grande parte da graça para nós, né? Para nossa alma, né? A graça. Então, graça santificante. A Eucaristia aí é fundamental. Mas além de comungar, que estejamos em, como é que fala? Que a gente vai fazer ai, meu Deus, esqueci o nome. Vai se confessar, né? Sim. Exatamente. Para estar em estado de graça para receber a comunhão, né? Que a gente fala que é sacramento de vivos. O sacramento de vivos é aqueles que você pode receber só estando vivo, só estando em estado de graça. O único que você pode receber não estando em estado de graça é o batismo, né? Quando você entra para a igreja, né? Entra para a igreja e na situação que você está, a partir daí, todo outro sacramento, você vai precisar do estado de graça. Mas, Evelina, já tem igreja... Você mora em São Paulo, Evelina? Eu moro em São Paulo. Já tem igreja que já está aberta. Sim. Sim, está. Amanhã eu vou aqui na São José, tá. às 5 horas. Não, é que conversando com uma amiga, ela ainda não foi a nenhuma missa. Eu falei, mas já tem tanta missa, as igrejas abertas. Não, eu acostumei. Eu falei, mas tem a comunhão. Eu faço a comunhão espiritual. Então tá uma coisa assim que eu acho que até a igreja não pode mudar, não pode, né? Entendi. Não pode ficar virtual. Né? Vai voltando. Tá bom. Então, obrigada, bom fim de semana, gente. Tchau, obrigada, padre. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal.